Fé ou obras? Essa é uma questão que se instala nas discussões, na teologia, nas competições, nas guerras entre os setores do cristianismo. Fé ou obras? Quem trouxe essa questão para o cristianismo foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, exemplarmente, nesse trecho que nós vamos estudar hoje. Pensemos. Para Paulo, a questão estava entre a fé e os ritos prescritos pela lei mosaica, chamados de as obras da lei. Ao tempo de Paulo era imprescindível cumprir os ritos, como em muitas religiões, para muitos religiosos, para muitos cristãos, ainda parece fundamental cumprir os ritos religiosos. Nada contra os ritos, mas eles não são o fim, são apenas o meio. Um meio de disciplinar a mente, e a mente é uma força fundamental realmente. Disciplinar a mente é extremamente importante. Chico Xavier, numa passagem muito conhecida, ao início do seu trabalho, recebeu essa exigência de Emmanuel para o cumprimento do trabalho. Disciplina, disciplina e disciplina. Obviamente, porém, a disciplina é um meio e não um fim. Nenhum rito, a começar pelo maior dos ritos do cristianismo, que é a oração, mas nenhum rito exercido pelos sacerdotes ou pelos seguidores, pelos fiéis, terá qualquer valor se não for imbuído de fé, se não for caminho para a fé, para uma fé toda interior, toda alicerçada, toda forte. Participar de um casamento, de um batismo, de uma extrema-unção, de uma crisma, de uma confissão, mesmo dar o dízimo ou louvar sem fé, não importa se for uma fé contida ou se for uma fé de joelhos, com rostos franzidos e vozes altas, mas fé, que é uma conquista toda interior, eventualmente com manifestações exteriores. Mas há um estágio que vai para além da fé, que foi a conclusão que muitos cristãos tiraram de Paulo, não de a fé ser superior aos ritos, mas a fé ser superior à prática. Eles acharam que a fé ser superior às obras seria a qualquer prática, a qualquer realização, a qualquer atitude de acordo com aquela fé. Uma espécie de fé teórica.
fica evidente como os homens interpretam os textos sagrados de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua atitude perante a vida. É claro que as religiões, às más religiões, aos maus religiosos, à má cultura religiosa, é imprescindível valorizar os ritos. Os ritos assumem um papel fundamental, porque aí fica claro que a salvação só acontece por meio das religiões e na mão dos líderes, dos sacerdotes, dos pastores. Exigir, proclamar, perseguir a prática da fé que se diz professar é um passo muito profundo que revelaria a própria ausência de prática da fé dos líderes, porque eles mesmos são os primeiros a não praticar o que falam. Como Jesus já denunciou os escribas e fariseus que colocam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos nem pensam em cumprir. Então há duas questões da relação entre fé e obras. A primeira, a superioridade da fé sobre os ritos. Mas há a segunda questão. Qual a importância da prática da fé que se diz professar? Vamos então ver como Paulo expressava a questão. Onde está logo a jactância, a prepotência, a arrogância? É excluída. A atitude da prepotência, da arrogância, da jactância é excluída do campo da religiosidade, da espiritualidade, da fé. Por qual lei a prepotência, a arrogância, o orgulho é excluído? A lei das obras? Pergunta Paulo. Não, mas pela lei da fé. A verdadeira fé pressupõe a conquista da humildade. A criança que olha o céu infinito se sente pequenininha. Se ama aquela infinitude, se prostra diante daquela infinitude, só pode ser com humildade. Então, diz Paulo, onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Quando Paulo fala, quando as Escrituras falam de justificação, é naquela linha do ajuste, do ajustamento, da harmonização. Concluímos, pois, que o homem é justificado, é harmonizado, é salvo, como algumas correntes gostam de falar, pela fé. A salvação vem pela fé e não pelas obras da lei. Obras da lei. Pela prática dos profetas, pela prática da religião, pela prática do que foi colocado como obrigação religiosa. As inúmeras ao tempo de Paulo, obrigações religiosas, ritualísticas, que prescreviam todos os detalhes da vida cotidiana.
O que é o mais importante? Fazer os ritos ou a fé? O que é mais importante, perguntou Jesus, o altar onde se professa os ritos ou a fé com que se deve professar os ritos? Imaginemos a vida como uma grande escola profissionalizante. Por exemplo, na área da construção civil, de alunos, porém, muito orgulhosos. Pensemos em alunos tão pretensiosos que paralisassem seu próprio processo educativo, na suposição arrogante de que o aprendizado por ele alcançado é superior a todos os outros. Não é difícil imaginar isso. Não é evidente que nenhum aprendizado profissionalizante é valoroso, exceto se resultar em uma boa prática profissional? Não é óbvio que pouco valor terá a própria prática profissional do pedreiro, do encanador, do eletricista, do azulejista? Exceto se essas práticas integrarem-se entre si e no projeto do arquiteto, do engenheiro? Por que então o orgulho que paralisa e não a humildade que impulsiona ao movimento? Assim é também com as concepções religiosas que vieram cada uma elucidar de acordo com a cultura de uma região e de uma época, a se complementarem no mesmo processo de evolução. Budismo, hinduísmo, cristianismo, xamanismo, não se opõem entre si, se complementam lindamente. A religiosidade mais primitiva foca as mentes nas disciplinas ritualísticas, passo importante, mas que exige o seguinte: do chamamento à fé, que compreende estágio superior, o da prática. Acomodar-se apenas nos ritos é um problema. Acomodar-se apenas no que nós supomos ser a fé tem sido um problema. Porque ritos sem fé, fé sem prática, são, evidentemente, vazios. Que isso clareie as nossas almas, norteando a nossa relação entre ritos, fé e prática. Um grande abraço, até a próxima.